Dizem que uma das boas formas de compartilhar alguns ensinos preciosos é por meio de perguntas. E por isso Jesus se utilizou tanto desse recurso. Ele fez muitas perguntas. E até mesmo quando alguém dirigia alguma pergunta para Jesus, ele se virava para a pessoa e fazia para ela uma outra pergunta. Por exemplo, quando fizeram aquela armadilha sobre a questão dos impostos, se era correto ou não pagar impostos a César, ele não respondeu a pergunta de imediato. Ele fez uma pergunta com base na pergunta que haviam feito a ele. O que é que está escrito na moeda? Que imagem está aí? Então, quero também estar me utilizando desse recurso. É claro, com uma limitação que não tem nem como sequer fazer qualquer comparação com a grandeza, a glória, a majestade e a infinita sabedoria do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Algumas dessas perguntas, as respostas são bem óbvias, e com toda certeza as crianças poderão até me responder. Quantos que estão aqui têm uma família? Levante a sua mão, os que têm uma família. Quantos querem bem esta família? Quantos querem bem a família? Você quer bem sua família, Pedro Levi? Você, Fernando, também? Você, Arthur? A Virgínia também quer bem a família? Quantos amam a família que tem? Quantos amam a sua família? Só alguns, né? Estão sendo filmados, tá bom? O pessoal está gravando aí, ó. Pronto. Todos amam a sua família. Glória a Deus. Quantos têm uma família que não tem nenhum problema? Levante a mão. Agora, quantos têm uma família que tem problemas? Tem gente que levantou as duas mãos e ficou fazendo assim, ó. Até os pés, levantaram até os pés aqui também, o pessoal. Todos temos uma família, todos queremos bem a família, todos amamos nossa família, mas nenhum de nós temos uma família que não tenha nenhum problema. Ao contrário, todos nós temos uma família que tem problemas. Algumas famílias enfrentam menos problemas do que outras. Mas a grande maioria tem vários problemas. Em todas as áreas. Problemas de natureza psicológica, emocional, problemas de brigas, problemas com consumo de álcool, drogas, problemas de intrigas, confusão, problemas financeiros. Todos temos. Agora, me respondam. Quantos aqui gostariam que sua família sumisse por conta desses problemas?
Quantos aqui gostariam de se ver livre da família, abandonar ela e ir embora e nunca mais fazer qualquer contato com essa família? Eu acredito que nenhum de nós aqui. Eu quero acreditar dessa forma, que nenhum de nós. Por quê? Porque, independentemente dos problemas, essa foi a família que Deus deu a você e que Deus deu a mim. E muitas vezes, através desses problemas que nós enfrentamos, nessa família que Deus deu a você, o nosso Deus, que é infinitamente sábio, trabalha em nossos corações através desses problemas. Trabalha algumas áreas de nossas vidas que precisam ser transformadas, que precisam ser mudadas. Portanto, tudo o que você e eu pudermos fazer por esta família, escute, precisa ser feito aqui. Porque esta família, ela foi criada por Deus para esse mundo. Lá na eternidade, e eu estou contando que você e eu, nós estaremos lá. Na eternidade, no paraíso, no céu. Lá não vai ter essa questão do papai, da mamãe, do meu caçula ou do meu primogênito, da minha filhinha ou do meu filhinho, do meu vovô ou da minha vovó. Lá no céu não existirá família biológica. Haverá apenas uma família de irmãos, uma família espiritual. Lá não haverá casamento. Ninguém será entregue para um noivado e um casamento. Não haverá geração de filhos. Seremos, diz a palavra de Deus, como os anjos. Haverá uma família com um número de membros incontáveis. Mas uma família formada por apenas irmãos. Irmãos em Cristo Jesus, tendo apenas um único Pai. Tendo apenas um único Pai. Pastor, por que você está abordando essa questão? É porque eu quero falar sobre família, mas não espiritual. Os laços que nos unem na família biológica, os laços que me unem ao meu pai, à minha mãe, os laços que me unem à minha esposa, aos nossos filhos, os laços que unem você aos seus pais, aos seus avós, ao seu cônjuge. Esses laços, eles são para esta vida. Para esta vida. Agora, se você realmente nasceu de novo pela fé em Cristo Jesus,
Então você se tornou irmão ou irmã, espiritualmente falando, de todos aqueles que também pela fé receberam a Jesus como seu único Senhor e Salvador. Você se tornou irmão, irmã em Cristo, dessa pessoa ou dessas pessoas, independentemente de onde ele ou ela se encontre. E esses laços, os laços da irmandade em Cristo, os laços que nos unem no corpo de Cristo, esses laços são eternos. São para toda a eternidade. Você está compreendendo? Esses laços são para toda a eternidade. Então pensemos. Nós continuamos amando nossa família mesmo com os problemas e não pensamos em abandoná-la. Mas por quê? E nós devemos continuar fazendo isso. Mas por que quando na família espiritual alguém olha para nós com a cara diferente, talvez com uma cara não agradável, uma cara feia, então nós dizemos, eu não vou mais ficar ali, não vou mais para ali. Alguém nos disse algo que não gostamos, talvez uma repreensão de uma forma incorreta, uma repreensão dura. A Bíblia diz que a repreensão deve ser feita em amor. Então nós nos revoltamos e eu não vou mais permanecer ali. Não vou mais ficar ali. Pensem comigo o seguinte. Tente imaginar agora uma pequena planta. A semente foi lançada no solo e ali ela então começa a brotar, ela rompe o solo e começa a crescer. O que é necessário realmente? Quais as três coisas fundamentais, essenciais, indispensáveis para o crescimento dessa planta? Do que ela precisa? Os nossos alunos aí da escola. Quais os três principais elementos que essa planta precisa para crescer, se desenvolver e atingir o seu propósito, que é de frutificar? Do que ela precisa? A primeira coisa, ela precisa da terra, né? Precisa da terra. Depois ela precisa de água. E também ela precisa da luz do sol. Ela precisa de luz. São três elementos essenciais, fundamentais. Ela precisa da terra, ela precisa da água, ela precisa da luz. Os irmãos certamente sabem, pois já ouviram, então vamos relembrar. Existem três disciplinas na vida cristã que são indispensáveis, elas são essenciais, elas são fundamentais para que nós cresçamos, para que nós amadureçamos espiritualmente, para que nós venhamos a frutificar espiritualmente.
Nós precisamos aprender a oração, e não a oração de domingo, e não apenas a oração do Pai Nosso, mas nós precisamos aprender a nos comunicar com o nosso Pai. Nós precisamos desenvolver o hábito de ouvirmos ao nosso Pai através da palavra que Ele nos deu. Falamos sobre isso também domingo passado. E nós precisamos aprender o valor e a extraordinária importância de nos congregarmos. E eu quero falar então sobre esse último ponto. Redescobrindo a importância de se congregar. Em nosso país e no mundo, tem crescido um movimento que está sendo chamado de o movimento dos desigrejados. São inúmeras pessoas que passaram por algum problema dentro de algum templo, de alguma congregação, problema com outro irmão, com outra irmã, às vezes problema com o pastor, problema com o padre, problema com o missionário, ou então, porque mergulharam tão fundo dentro da filosofia e beberam de tantas fontes que acharam, ou que pelo menos passaram a acreditar que descobriram um conhecimento que é superior ao conhecimento e à sabedoria de Deus. E por isso dizem que se congregar, fazer parte de uma igreja, é perca de tempo, é desperdício de vida. E não somente seguem por esse caminho, como tem, infelizmente, influenciado muita gente a segui-los. Por que é tão importante nos congregarmos? Lá no livro dos Atos dos Apóstolos, no capítulo 2, versículo 46, logo no início, nós temos uma declaração maravilhosa que é feita sobre os nossos primeiros irmãos em Cristo, a igreja do primeiro século. Pode colocar para nós? Vamos juntos, como igreja, em uma só voz, ler esse texto, vamos lá? 1, 2, 3, já. Todos os dias continuavam e sinceridade de coração. Volte para o início do versículo. Todos os dias continuavam a reunir-se no pátio do templo. Onde eles se reuniam? Onde nós estamos reunidos? Dentro do templo. Eles se reuniam no pátio, porque não podiam reunir-se dentro do templo. Eles se contentavam em se reunirem no pátio do templo. O templo lá em Jerusalém era um símbolo espiritual muito especial, importante para eles. O amor que estava queimando em seus corações, que estava ardendo em seus corações, os movia a estarem reunidos todos os dias. Todos os dias. Aqui em nossa igreja, não temos
culto todos os dias. Mas temos alguns cultos no decorrer da semana. E esses cultos eles são importantes. Vamos considerar como um dos elementos para a ilustração que nós trouxemos a respeito da planta. Eles entendiam a importância disso, eles compreendiam o valor disso e por isso estavam ali reunidos. Era algo especial para eles. Eles compreendiam que eram o corpo de Cristo aqui na terra. Eles compreendiam e entendiam que eram a família espiritual de Deus aqui na terra. Eles compreendiam a declaração do salmista quando afirma: olha, como é bom e agradável que os irmãos estejam juntos, estejam em união. Mas é através de um salmo muito especial que nós podemos enxergar e entender de uma forma mais profunda por que se congregar é tão importante, por que estar na casa de Deus. Vamos assim entender pela forma como tem sido chamada durante séculos, mas hoje nós entendemos pela nova aliança que a casa de Deus em si somos nós. É o corpo de cada crente. Mas vamos entender essa nomenclatura, ou essa declaração que tem sido feita através, não apenas de séculos, mas de milênios. Por que é tão importante se congregar? Por que é tão importante estar aqui? Abra sua Bíblia comigo agora no livro dos Salmos, capítulo 84. Você encontrou? Amém? Glória a Deus. Por que é tão importante estar na casa de Deus? Vamos então aprender aqui alguns pontos que são preciosos. Este salmo ele foi escrito por um dos membros da família dos coraitas. É um salmo extraordinário. E ele já, no verso 1, nos dá a primeira razão, o primeiro fundamento. Por que é tão importante nos congregarmos? Verso 1. Vamos ler? Juntos? 1, 2, 3 já? Como é agradável. É importante nos congregarmos, estarmos presentes na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar agradável. Ela é um lugar agradável. E por que ela é um lugar agradável? Porque o pastor está aqui, porque você está aqui, porque nós estamos aqui. O nós estarmos aqui tem sim o seu valor, o seu significado, a sua importância, mas a casa do Senhor é um lugar agradável, porque o Senhor está presente. Porque o Senhor está presente, e não fui eu quem disse isso, foi o próprio Senhor. Nos evangelhos ele compartilhou dizendo: olha, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome, então eu estou presente. Ao apóstolo João, ele revelou lá em Apocalipse que ele é aquele que anda no meio dos candelabros.
cada candelabro representando a igreja, uma das igrejas da Ásia Menor. Então, ele é aquele que passeia no meio da sua igreja, no meio do seu corpo, no meio da sua família espiritual. Então, é importante nos congregarmos, estarmos presentes na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar agradável por causa da presença do Senhor dos Exércitos. É isso que a torna agradável. Por conta do nosso tempo, vou ter que correr um pouco aqui nos pontos que temos para compartilhar. Verso de número 2. Por que é importante nos congregarmos, estarmos presentes na casa do Senhor? Verso 2, vamos ler? A minha alma e até desfalece pelos atos do Senhor. O meu coração e o meu corpo cantam de alegria ao Deus vivo. Então, em segundo lugar, é importante nos congregarmos, estarmos presentes na casa do Senhor, porque a casa do Senhor é um lugar desejável. Se você e eu temos a consciência de que Deus está presente em um lugar, então é esperado que o nosso coração deseje também estar ali. No Salmos 16, lá no final, o salmista ele diz que na presença do Senhor existe plenitude de alegria. Precisa ser um lugar desejável por você. O salmista aqui ele está dizendo que, olha, a sua alma anela, a sua alma deseja tanto os átrios do Senhor, está na casa do Senhor, que ele chega a ponto de quase desmaiar de tanto desejar. Não é à toa que ele, quando chega lá no verso de número 10, por conta desse desejo profundo que está em sua alma, ele faz essa declaração maravilhosa: melhor é um dia nos teus átrios do que melhor é um dia nos teus átrios do que 1000 dias noutro lugar. Prefiro ficar à porta da casa do meu Deus a habitar nas tendas dos ímpios. Na versão da Bíblia, a Mensagem, esse verso está escrito da seguinte forma: um dia passado em tua casa, neste lindo lugar de adoração, é melhor que várias temporadas nas ilhas mais belas. Prefiro esfregar o chão da casa do meu Deus a ser honrado no palácio do pecado. Onde está o nosso desejo? Qual a profundidade do nosso desejo em nos reunirmos como corpo de Cristo, como irmãos em Cristo Jesus? O que significa para você, para mim, estarmos aqui? O que significa para todos nós sermos o corpo do Senhor Jesus nessa terra, sermos a família espiritual de Deus aqui nessa terra? O que isto significa para nós? Temos dito pelo menos, infelizmente, diante da realidade que estamos vivendo, não dá para nos compararmos à maneira e à forma que os nossos irmãos do primeiro século se congregavam. E olha que
lá era debaixo de chicote, era debaixo de perseguição, era debaixo de ameaças de morte, mas eles estavam lá se congregando. Pegavam eles, prendiam, batiam, mas quando eram libertos, eles estavam novamente se congregando. Que ameaça nós temos? Pastor, nós temos a ameaça do coronavírus. Então vamos destruir todos os templos, acabar com essas reuniões e todo mundo fica dentro de casa. E por que nós podemos fazer todas as coisas lá fora e a única que não podemos é nos reunirmos para presencialmente adorarmos, servirmos ao Senhor, que deu o seu único Filho por todos nós, que pagou um preço que era nosso e nenhum de nós tínhamos condições de pagar? Melhor é um dia nos teus atos do que 1000 no outro dia. Como eu estava falando, pela realidade que estamos vivendo, não dá para nos compararmos aos nossos irmãos do primeiro século, porque eles estavam reunidos todos os dias. Eu tenho lutado para que em Cristo, pela graça de Cristo, pela misericórdia dele, nós possamos nos reunir pelo menos uma vez na semana, de forma integral, com toda a igreja, na manhã de domingo e na noite de domingo. Mas tem, infelizmente, muitas pessoas que fazem o contrário. Preferem um dia lá no trabalho, preferem um dia ou vários dias lá na praia e entendem em nome de Jesus. Não estou dizendo que ir na praia é pecado, não. Estou dizendo que você ir lá numa chácara, na sua chácara, seja pecado. Mas muitos, infelizmente, têm feito disso um hábito. Preferem um dia nesses lugares a terem de passar 1000 dias na presença do Senhor, se congregando com os irmãos. Pior ainda, são aqueles que escolhem habitar nas tendas dos ímpios, dos transgressores, dos pecadores. Por que mais é tão importante nos congregarmos, estarmos na casa de Deus? O terceiro ponto é porque a casa de Deus é um lugar de adoração. O salmista declara no final do verso 2: o meu coração e o meu corpo cantam, 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 cantam de alegria ao Senhor. Você tem prazer em cantar de alegria ao Senhor, adorar o Senhor? Meus irmãos, com exceção de um dia em que você chega aqui arrebentado, emocionalmente destruído, com um problema talvez de garganta, ou algo que impeça de você abrir a sua boca, soltar a sua voz e adorar a Deus, com exceção dessas circunstâncias, todos nós devemos ter essa alegria em louvar a Deus. O Ministério de Música está ministrando aqui, então nós estamos juntamente com eles, participando. É culto ao Senhor, não é culto aos homens, é culto ao Senhor.
temos que ter essa alegria. A palavra do Senhor nos declara que Deus habita em meio aos louvores, em meio à adoração que o seu povo, que a sua igreja, que a sua família espiritual oferece a Ele. Em quarto lugar, não se preocupem, é menos de 10. Em quarto lugar, verso 3, é um verso bem curioso, fala de pardais e andorinhas. E aqui, o salmista ele diz o seguinte, vamos juntos? Até o pardal achou um lar. Um lugar perto do teu altar, ó Senhor dos exércitos, meu Rei e meu Deus. É importante nos congregarmos, estarmos presentes na casa de Deus, tendo comunhão uns com os outros, porque a casa de Deus é um lugar de abrigo. Você e eu precisamos nos sentir bem aqui, porque primeiramente somos recepcionados pela presença do Senhor, somos recepcionados pelo nosso Deus, que se faz presente em nosso meio. Mas nós também temos que fazer a nossa parte, temos que nos recepcionar uns aos outros. Cultivemos ou resgatemos o hábito de dizer o seguinte: ô irmão, que bom que você veio para estar conosco nessa noite. Que alegria poder ter você aqui. Não diga, meu irmão, minha irmã, há quantos séculos, pensei que não estava mais nem vivo. Não diga assim não. Então diga agora aí, vamos exercitar isso. Meu irmão, que bom que você está aqui. Irmã Zalete, que bom que você veio nessa noite para estar conosco. Obrigado por ter aceitado o meu convite. Irmão Alain, que bom que você está aqui conosco nessa noite. Diga aí para alguém que está perto de você, do lado, à frente, atrás, que bom que você está aqui. Isso é igreja, nós somos igreja e devemos agir como igreja. Que isso seja uma verdade no seu coração, no meu coração. Até os pardais e as andorinhas que dão bastante trabalho aqui para as nossas zeladoras, com os ninhos que eles fazem, tudo. Mas até eles encontram abrigo na casa de Deus. A casa de Deus precisa ser um lugar de abrigo. O visitante que chegou aqui precisa ser recebido. E de quem é o dever? Meu, seu, nosso. Verso 4. Vamos juntos também? Como são felizes os que habitam em tua casa, louvam-te sem cessar. A casa de Deus que é um lugar de felicidade. A casa de Deus é um lugar de felicidade. O salmista aí, quando ele está fazendo essa declaração, possivelmente ele esteja lembrando dos levitas, porque os levitas, eles praticamente moravam ali nas dependências do templo, eles estavam ali todos os dias, todas as noites. É o salmista, então ele aqui de forma poética, ele diz, olha, como eles são felizes, eu queria ser como eles, estar em tua casa, habitando em tua casa, todos os dias, todos os dias. São felizes.
os que habitam em tua casa. Se essas 5 razões aqui não forem suficientes, então, atente para esse mandamento, e nós vamos fechar com ele. Lá na carta aos Hebreus, capítulo 10, verso 25, nós temos um mandamento da parte do Senhor. Se ser um lugar agradável, ser um lugar desejável, ser um lugar de adoração a Deus, ser um lugar de abrigo, ser um lugar de felicidade não for suficiente, então vamos relembrar, para quem sabe assim redescobrirmos o valor, a importância de nos congregarmos. Hebreus 10, 25. Não deixemos, coloque na Nova Almeida. Nova Almeida. Não deixemos. Vamos juntos, quero a igreja participando. Não deixemos de nos congregar como é costume de alguns. Pelo contrário, façamos admoestações, ainda mais agora que vocês veem que o dia se aproxima. Não fui eu que escrevi isso aí. Não foi o pastor Wellington que escreveu isso aí. Não foi o apóstolo, nem foi o Papa que escreveu isso aí. Não foi nem o apóstolo Paulo que disse isso aí. Foi o próprio Deus quem falou. Não deixem de se congregar. O mundo está dizendo, há uma leva, há uma multidão de desigrejados dizendo, olha, isso é balela, isso é perca de tempo, isso aí é só pastor querendo enganar vocês, isso aí é só ilusão de padres e pastores, isso aí não tem relevância, não tem importância. Aí Deus, que é infinitamente sábio, está dizendo, isso tem importância, não deixem de se congregar, não deixem de se congregar. Isso é fundamental para o seu crescimento espiritual, para o meu crescimento espiritual. Tire a água da planta, para ver se ela não morre. Tire a terra dela, e deixe só a água, para ver se ela não morre. Tire a luz dela, deixe só os outros elementos, para ver se ela não morre. Por mais forte que seja uma pessoa espiritualmente, se ela tinha o hábito de se congregar e perde, ela vai enfraquecer na sua fé. E logo, logo, não se achará mais com fé em